O Senhor Jesus. Então, obrigado, seja sempre bem. Só para terminar, gente, o que esse pastor fez, eu nunca vi pastor fazer. Eu nunca vi. Eu fui grato aqui nessa igreja, eu tô cansado disso, eu falo isso, eu tenho honra, graças a Deus, eu falo isso, eu fui grato aqui nessa igreja. O que ele fez, não se faz. Ele não teve ciúmes, ele não perguntou o que seria, ele não colocou nem um princípio para fazer nada. A igreja era Aconteceu aqui um festival crentão e vieram irmãos de outras igrejas, de outras denominações, de outra cidade, para você ter uma ideia. E eles tiveram um tempo com Deus. 11h27, diz assim. 11h27, diz assim. Pode sentar, irmão, eu sei que você está um pouquinho cansado, você está de pé faz tempo. Não vou judiar de você. 11h27, a gente vai ler. Quero que você preste bem atenção nisso que a gente vai ler agora, nesse texto. O texto é um pouquinho longo, vou precisar da sua paciência. Mas eu não vou me estender muito, não. Não vou me estender muito. Vou ser muito objetivo no que eu tenho para dizer aqui. Queria só que você prestasse atenção e eu queria que você fizesse... Vou te dar uma missão. Presta atenção. Olha a missão que eu vou te dar essa semana. Toda semana eu vou dar uma missão. A missão dessa semana é... Começa agora. Dá uma olhada para o seu lado. Vê se tem um banco vazio. Essa cadeira vazia é um tapa na minha cara. Daí você não consegue ver. Daqui é feio. Você vai procurar um irmão nosso dessa igreja. Você vai telefonar para ele essa semana. E você vai ligar para ele e vai dizer: estou sentindo sua falta. Você não vai chantagear ele. Não é isso. Não é chantagem emocional. Você vai ligar com educação, tá? Não é para chegar chegando, né? Onde é que você anda, hein? Que você não está aparecendo na igreja domingo? O pastor mandou ligar. Não, faz assim, não é assim. Você vai ligar: irmão, estamos sentindo sua falta, como é que você está? O pastor não pode ir, que o pastor está corrigindo prova. O pastor está trabalhando, tá? Não está podendo ir na sua casa, mora longe. Tá? Você dá uma ligadinha, me defende, faz esse favor, defende seu pastor, tá? Me defende e fala para ele: ó, estamos te esperando, está uma bênção. O pastor deu uma dieta para nós. Dieta? Que dieta? Então, estamos de dieta. Você sabe que a gente está de dieta. Pastor, dieta em dezembro, perto do Natal, é dieta. Estou te convidando a fazer uma dieta comigo. A vir 5 domingos sem faltar. Tem gente que já veio e sabe do que eu estou falando. Tem gente que diz: pastor, eu venho 10. Tem alguns assim. Mas uma dieta, vem 5. Tem gente que vem 1 a cada 5. Faz essa dieta comigo. Vem 5 domingos seguidos. É campanha, pastor, mas nossa igreja batista não faz campanha. Não, não é campanha, é dieta mesmo. Dieta de pão e água. Pão vivo que desceu do céu. E água viva, que é Jesus. Vem 5 domingos aqui. Aí depois que você vier 5 domingos, você pergunta para o seu marido, ou para o seu cônjuge que não vem, ou para os seus filhos: o que você está achando de mim, nessa dieta? Né? Se olha no espelho depois. Aí vai dizer: está funcionando, hein? Dieta dá boas novas. Nós vamos exportar essa dieta. Convida esses irmãos. Outra coisa que você pode fazer é a missão. Ligar. Se você tem internet, Facebook, se você tem acesso à internet, tá? Se você tem Facebook, rede social, e-mail, pega o link dessa mensagem. As mensagens estão sendo gravadas em vídeo. Em vídeo. A gente está melhorando a iluminação. Nas próximas semanas a gente vai distribuir câmera por aqui. Tá bom? A gente tem as mensagens em vídeo, está no blog da igreja. Nas próximas semanas vai ter um site. Pega o link e manda para esse irmão que está desaparecido. Manda para ele que não está podendo vir. Clica lá, ó, assiste essa mensagem. Se você tiver um pouquinho de liberdade, publica no mural dele. Para todo mundo ver que se você tiver liberdade, tá? Publica. Mas não deixa de fecharmos a porta dos fundos. A gente precisa fechar a porta dos fundos. O que é a porta dos fundos? Um dia eu vou fazer um sermão sobre a porta dos fundos. É por onde saem os crentes e ninguém vê. É aquele irmão que de repente sumiu e não foi arrebatado e não foi nem abduzido e simplesmente sumiu e a gente não sabe. Isso não pode acontecer. Tá bom? Tá dada a missão? Então você vai gastar telefone, gasta seus créditos lá do Oi, do TIM, Claro, Vivo, que você tiver, gasta um pouquinho de crédito com o seu irmão. Tá bom? Atos 11, 27 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, 28, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito
que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, imperador de Roma. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Verso 6, pula para o 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça, sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Agora você pula para o verso 18, do capítulo 12. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo a sentinela a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Vou ler mais uma vez o 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Repete comigo: crescia. Mais uma vez: crescia. Agora repete: multiplicava. Mais uma vez: multiplicava. Fecha só os olhos, não a sua Bíblia. E a gente ora assim: querido Deus, a tua palavra foi lida, nós estamos completamente expostos à tua palavra. Queremos te dizer que não há absolutamente nenhuma resistência ao que tu vais falar no nosso meio. Te pedimos perdão se em alguma outra, ou se em alguma outra não, seguramente nas outras vezes em que tivemos expostos à tua palavra e estivemos negligentes e indiferentes. Antes deixamos que o nosso pensamento saísse daqui. Hoje nós pedimos perdão por essa atitude e queremos te dizer que estamos aqui prontos, Senhor, e sujeitos e pacientes à tua operação, a operação poderosa do teu Espírito Santo. Somente tu tens liberdade nesse lugar, mais ninguém tem liberdade. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Nessa semana, na Argentina, a Argentina foi abalada pela morte de um sujeito, de um empresário chamado George Forte. Ele era herdeiro de uma fábrica de chocolate quase do século XIX, do início do século XX. Uma pessoa riquíssima, com muito dinheiro, mas ele não queria nada com a empresa da família. George Forte não era conhecido necessariamente por causa do chocolate dele, isso era apenas um detalhe, mas ele era conhecido pela excentricidade dele. Ele tinha feito várias cirurgias plásticas, muitas cirurgias plásticas, de tal forma que ele era um sujeito assim, claramente deformado. Você viu uma foto dele antes das cirurgias plásticas e você via ele todo esticado. Então ele era extremamente vaidoso, todo definido, e ele sempre disse que o desejo dele não era ser empresário do chocolate, nem tocar o negócio da família. O desejo dele era ser famoso. Ele dizia: eu sempre quis ser famoso. E ele pegou o dinheiro da família e começou a gastar para promover a fama dele, para se fazer conhecido e se fazer famoso. Era isso que o George Forte estava fazendo, não era outra coisa que ele fazia. Gastou muito com isso, fez
gastou demais. Ele chegou a bancar um reality show só para mostrar na Argentina ele passeando com os amigos no iate dele. Bom, George Fort morreu porque fez quem diga, a família não confirma, fez uma cirurgia no joelho e deu uma complicação, e isso deu uma infecção, e aí ele veio a óbito com 45 anos de idade, 3 filhos adolescentes. George Fort, a gente não sabe o que vai no atestado de óbito dele, se foi infecção, se foi o que aconteceu, mas a motivação da morte dele não foi outra senão a vaidade, senão a prepotência, senão o desejo de se afirmar. Tem muita gente que carrega a vaidade consigo, tem muita gente que carrega a soberba consigo, não morre disso, nunca fez uma cirurgia, nunca ficou tanquinho definido, nunca andou de carrão, nunca andou bem vestido, mas está carregando consigo uma vaidade que está matando. A gente lembra um pouquinho do Michael Jackson, né? Que era riquíssimo, adorado. O Michael Jackson era adorado. O Michael Jackson ele tinha mais seguidores que muita religião no mundo. Tem religião no mundo que não tinha a quantidade de gente disposta a fazer por si o que os seguidores do Michael Jackson faziam por ele. O que ele era capaz de arrecadar, religiões no mundo não fazia, partido político não fazia. E que também morreu desgostoso, deprimido, por conta de uma dose altíssima de calmante para dormir, porque a vida não estava boa, porque não estava sendo, às vezes, amado da maneira suficientemente necessária, da maneira que ele queria. Então, morreu. E está um monte de gente morrendo. Alguns não morrem, mas vivem como zumbis, porque a sua ansiedade de aceitação não está sendo... Sabe, tem gente que está sofrendo com isso, porque queria mais tapinha nas costas, queria que o nome fosse aclamado, queria que o nome... Está todo dia. Você liga a televisão, você vê jogador de futebol, você vê cantor, você vê artista, você vê gente que, quando deixa de frequentar a mídia, e tem vários casos, elas ficam profundamente deprimidas e tristes, porque elas não são mais aclamadas pela multidão, não conseguem viver sem seus fãs. Precisam dos seus fãs. Claro que isso não acontece com o evangélico. Claro que acontece. Acontece com muita gente que conhece o evangelho, que conhece Deus e que flerta com a sua vaidade. Gente que conhece Deus e que flerta com o seu ego. Lembrando que esse é o primeiro pecado. Porque o pecado, a definição de pecado é errar o alvo. A gente aprende assim no Novo Testamento. E o primeiro pecado não foi senão o pecado da vaidade, o pecado da arrogância, o pecado da soberba. Primeiro pecado. Quem pecou primeiro não foi nem a Eva, nem o Adão. Foi Lúcifer, Satanás, que pecou primeiro, quando ele achou que estava cantando demais. Quando ele achou que o céu estava pequeno demais para a glória dele, para a dedicação dele, e que ele achava que não dava mais para ele ser anjo, ele precisava ser mais do que um anjo, ele precisava de um trono à altura do talento dele, à altura da luz que emanava dele. E aí é o primeiro pecado, senão da soberba. Também vai ser o primeiro pecado da Eva. A Eva come o fruto, a gente não sabe que fruto. Disseram para nós que era maçã, a arte da Igreja Católica mostra a maçã, comeu um fruto, que é o fruto da soberba. Aquilo é uma metáfora para a vaidade. O fruto ali é o fruto da soberba, da metáfora da vaidade. Eles que nus não conseguiam se constranger, não se desejavam, eles não se desejavam, conseguiram desejar algo que é o que todo mundo quer. No caso da Eva, ela tremeu quando a serpente disse para ela: você vai ser igual a Deus. Você vai saber que nem Deus, você vai entender as coisas como Deus entende, você vai ter a opinião de Deus, você vai poder viver sem Deus. Não é uma vida boa? Já pensou você viver uma vida sem precisar de Deus? Ou seja, sem precisar perguntar nada para ninguém, porque a Eva só tem 2 pessoas que ela conversa. É o Adão e Deus. Você vai poder viver, vocês vão ser iguais a Deus, não vai ter ninguém acima de vocês. Vocês não prestam conta para ninguém. Vocês não prestam conta para... Vocês não andam com ninguém. Vocês olham todo mundo de igual para igual. Entendeu? Porque vocês não precisam... Sabe, você pode viver a sua vida independentemente de Deus. Você não precisa de ninguém.
O diálogo da serpente com a Eva é esse diálogo. Eva, deixa de ser boba, mulher. Para que você vai ficar todo final de tarde tendo que falar com Deus? Você não precisa disso. Você pode viver assim, a sua religião, a sua religiosidade. Sua religião vai ser você. A sua espiritualidade se baseia em você mesmo, Eva. Sabe, você precisa só se conhecer, só isso, você não precisa de Deus. E aí a Eva morde fruto, ela aceita viver assim. E aí convence o Adão, e o Adão aceita também. E aí eu te pergunto se não é todo dia não tem uma mulher chamada Eva, Maria, Marta, Joana, Joaquina, Cláudia, Maria, que está mordendo do mesmo fruto. Estou vivendo minha vida. Não tenho nada a ver com esse negócio de religião. Não gosto dessa coisa de igreja. Gosto eu e Deus aqui, Deus do meu jeito. Sabe? Essa coisa de pastor, essa coisa de todo domingo na igreja, esse negócio não dá muito certo. Eu tentei uma vez, mas eles ficaram se intrometendo na minha vida. Então agora eu tenho a minha religião. Isso aí é Eva. Isso não é outra coisa, irmão. Não tem outro nome para isso aí, senão soberba. Todo dia tem gente assim. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até para isso precisa ser liberto, querido. A gente está lendo aqui um sujeito chamado Herodes. Sujeito arrogante, orgulhoso, mau, perverso, sem nenhum tipo de sentimento bom no coração. E, para nossa surpresa, hein? Dentro do ambiente religioso, porque o Herodes é rei de Israel, conhece a lei, conhece a Bíblia no original. Você não conhece a Bíblia no original, você não conhece o Antigo Testamento no original. O Herodes conhecia o Antigo Testamento no original, conhece os apóstolos. O Herodes, ele tinha todo acesso ao Evangelho. Então, alguém dentro da religião, com essa postura. Sabe por quê? Porque religião não afasta ninguém da soberba. Nem a religião cristã afasta alguém da soberba. Nem conhecer a Bíblia. Presta atenção, hein? Vai ser heresia que eu vou falar, mas é vacina. Nem conhecer a Bíblia te afasta da soberba. Conhecer a Bíblia não afasta da soberba. Conhecer as doutrinas da Bíblia não afastam da soberba. Ter um histórico dentro de uma igreja, dentro da religião, não afasta da soberba. O Herodes é filho de rei, neto de rei. Ele não é 100% judeu, ele é idumeu. Ele é uma parte da família de judeus, outra parte da família de uma região, de um reino próximo. O Herodes só chegou aqui por conta de politicagem. Ele é neto do Herodes o Grande. Você tinha um Herodes o Grande que mandou matar os bebês, quando Jesus nasceu. Aí você acha assim, que absurdo, ele mandou matar os bebês por causa de Jesus, e você acha que ele fez um absurdo. Para você ter uma ideia, o Herodes o Grande, ele só conseguiu ser rei porque ele casou com a neta do rei que estava lá. Aí ele casou com a neta, se aproximou do trono, mandou matar a família toda, deu um golpe, assumiu o reino, olhou para o Sinédrio não gostava muito dele. O Sinédrio era um senado de religiosos, tinha saduceus e fariseus. Mandou matar 46 saduceus, pra você ter uma ideia. E aí depois, quando ele ficou com medo de ter tomado o golpe, mandou matar a mulher, porque vai que a mulher quer ser vingada do avô. E aí mandou matar 2 filhos. Tanto é que tinha um imperador que dizia assim, eu preferia ser um porquinho de estimação do que ser filho desse homem. Esse era o vô desse Herodes aqui, que tinha um filho que chamava-se Herodes também, que mandou matar João Batista. Por que mandou matar João Batista? Porque o João Batista afrontou ele. E afrontou, falando do pecado dele. Ele era um sujeito também perverso. Era pedófilo, você não sabia disso. Dava em cima da Salomé, que era filha que era enteada dele. Ele pediu uma dança para uma menina adolescente, aquele tipo de adolescente manipuladora, malcriada, já de caráter deformado, que ofereceu uma dança para o Herodes. Vou dançar para ti. O que tu me dá? Tudo que você pedir, te dou metade do meu reino. Isso fala na frente da mãe da Herodias, que era a mãe dele, que ele já tinha roubado do irmão. E aí a Salomé dança para ele e diz, então agora manda cortar a cabeça do João Batista.
adolescente mimada, pediu a cabeça do João Batista. E aí tem esse sujeito, esse outro Herodes aqui, que é um sujeito arrogante, e que morre, segundo o verso 23, diz assim: no mesmo instante, é o neto do Herodes o Grande, o sobrinho do Herodes que matou João Batista, e esse Herodes aqui morre no verso 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. E aí, de imediato, a gente para perguntar por que o Lucas, que está descrevendo Atos dos Apóstolos, para descrever a morte do Herodes. A gente pergunta isso aí. Por que o Lucas para descrever a morte do Herodes? Por que é importante a gente saber disso? Por que parar a história da igreja é importante para descrever a morte de um sujeito tão ruim, uma pessoa tão má, tão perversa, uma pessoa com um histórico, com um currículo tão endemoniado que nem tem esse sujeito aqui? Por que o Lucas? E aí a gente lê o verso 24, a gente entende por que o Lucas está descrevendo. Porque o Lucas vem descrevendo o que a igreja faz, vem descrevendo os discípulos de Antioquia. Daqui a pouco, no capítulo 13, ele começa a descrever as viagens de Paulo, ele deixa de escrever um pouquinho Pedro, e vai descrevendo Paulo, mas ele dá uma paradinha, eu vou contar uma história. E aí no verso 24 a gente entende. Porque ele está mostrando o que é a diferença. Ele está mostrando, ele está ensinando pelo contra-exemplo. O que é ensinar pelo contra-exemplo? Ensinar pelo contra-exemplo não é nada mais dizer assim, vou falar para você como é que você não deve fazer. Porque a gente ensina as pessoas, às vezes, a fazer as coisas. Às vezes você tem que ensinar elas a não fazer. Que não é assim que a gente faz com criança. A gente diz para a criança não pôr o dedo na tomada. A gente fala para o menino não atravessar no sinal vermelho. A gente diz para o sujeito não... A gente está dizendo no contra-exemplo. O Lucas está ensinando no contra-exemplo. Ele começa a dizer, vou mostrar para vocês o que é o contrário da palavra que cresce e se multiplica. O contrário da palavra que cresce e se multiplica é o que está no verso 23. É o sujeito que não dá glória a Deus e que por isso morreu. A gente tem aqui dois paralelos. Ou o evangelho cresce e multiplica, ou você tem alguém que não dá glória a Deus. Não dá para ver crescimento e multiplicação da palavra se não for dado glória a Deus. O que o Lucas está dizendo é assim, só cresce a palavra e se multiplica a palavra, cresce a palavra e multiplica a palavra, se a glória for dada a Deus. Então a glória tem que ser dada a Deus. Se a glória é dada ao homem, então a palavra não cresceu e não se multiplicou. Isso são antagônicos. E é isso que o Lucas está ensinando. O Lucas está dizendo isso. E aí o Lucas fala exatamente que o Herodes morreu porque não deu glória a Deus. E aí como é que a gente interpreta isso? Há 20 anos que eu escuto a seguinte interpretação. Vê se você escutou assim. O Herodes morreu, porque naquele instante ali, todo mundo começou a dizer, o cara é um Deus. No original, se você procurar, se a gente puder ler no original, algumas versões vai dizer assim, a fala dele é a fala de Deus. É como se os fenícios que estavam ali, naquele dia, dissessem assim, rapaz, mas é Deus que está falando por ele, hein? Ó que palavra poderosa. Ó que homem que tem palavra. E aí, quando você vê o contexto aqui, você treme de ver o contexto aqui, porque ele está falando para a gente que ele não gosta. Ele não gosta desse povo, consegue fazer um discurso e convencer o povo. E aí a gente vê isso aqui, e aí a gente pensa, e a gente entende o que eles estão falando. E aí o que nós aprendemos? Que o Herodes morreu, porque na hora que o povo começou a elogiar, o que o Herodes era para ter falado? A glória de Deus. Quando você chega lá na igreja dos nossos irmãos pentecostais, quando chega um político, ele diz assim, você dá glória a Deus, senão você vai morrer comido de verme. Então levanta a mão, dá glória a Deus. Aí o político fica com medo da maldição pegar, ele levanta a mão cheio de guia, cheio de coisa lá do candomblé, e glória, cansei de ver político igrejano que vem vai ter político. Não aqui. Aqui vem para ouvir o evangelho. Mas vai ter um monte de político entrando na igreja, cheio de guia, Iemanjá, Iansã, cheio de coisa aqui. Glória a Deus, aleluia. Levantando a mão, você vê só sacudindo, para pedir voto dos crentes. Está assim, ó. Herodes faz qualquer coisa para conseguir voto. Tem até partido, herodiano, o partido do sujeito. É assim que eles fazem. Aqui que a gente entende, a gente olha para o texto e a gente diz assim, o Herodes morreu por causa disso. Na verdade, isso é só uma parte da verdade. Da glória a Deus não é só verbalizar a glória a Deus, não é só dizer glória a Deus. Da glória a Deus, irmão, não é só vir para a igreja e no momento que a gente está cantando, a gente diz glória a Deus, ou a gente diz aleluia. A palavra aleluia, aleluia, Yah é Javé. Alelu é glória a Deus, glória a Javé. Sabe, dar glória a Deus não é só dizer amém.
Dar glória a Deus não é só bater palma, glória a Deus não é só levantar a mão. A gente pensa que dar glória a Deus é só isso. E a gente pensa que só fazendo isso, a gente já glorificou a Deus. A gente acaba acreditando que basta isso e o nome de Deus está glorificado. A gente devolveu a glória que é de Deus. E não é bem verdade. Não é só isso. A Deus não é dada a glória somente nisso. E a glória de Deus não é roubada só quando a gente fica de boca fechada. Fiquei de boca fechada, não dei glória a Deus. Não. Tem muita gente que com a boca aberta falando não dá a glória a Deus. E aí a pergunta que eu faço, e aí eu olho por Herodes para não cometer o erro de Herodes, é perguntar como é que a gente está roubando a glória de Deus, porque Herodes roubou a glória de Deus. A verdade é que aquela glória que o Herodes está recebendo não é dele. Não é dele, porque aquela prata que ele colocou na veste, ele colocou uma veste suntuosa, e aí tem um historiador chamado Flávio Josefo, que diz o seguinte, que ele colocou uma roupa toda prateada, cheia de prata, não é que é prateado pintado, é prata mesmo, um colete, e aí ele sentou num trono suntuoso, e aí na luz do sol, o sol batia nele e ele refletia. Né? Só faltava assim, gelo, parecia que tinha sido o Clodovil que fez aquilo para ele, sabe? Aquela coisa, parecia assim, um rei momo de carnaval, um negócio assim, escrachado, entendeu? Só faltava escola de samba dançando ali. E ele sentado no trono e o povo olhou. E aí quando o povo olha aquilo ali, aplaude a prata dele, aplaude o que ele fala. Só que o que ele não sabe é que a prata não é dele, assim como nem o ouro é. Porque do Senhor é a prata e o ouro e tudo que na terra há. Nem a prata que ele usava era dele. E aí a gente olha para Herodes e a gente vê quando é que alguém está roubando a glória de Deus. O Herodes começa a roubar a glória de Deus no capítulo 12, verso 1 e 2. Dá uma olhadinha no verso 1 e 2. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. O que tinha acontecido no verso 30? No verso 30, porque havia uma fome em Jerusalém, a igreja de fora de Jerusalém mandou mantimento, recolheu uma oferta, recolheu cesta básica, recolheu comida. Lá no verso 27 até o 30 vem descrevendo isso. Você faz um recolhimento de cesta básica, de quilo de arroz, de feijão, de vale-refeição, de vale-alimentação, de recurso financeiro. Faz um recolhimento, manda para Jerusalém, manda para a Judéia, porque uma parte da igreja está passando fome, está passando necessidade. O Herodes fica sabendo. O que o Herodes faz quando descobre que a igreja está alimentando alguns dos seus súditos? Tem gente que ele governa que está sendo alimentado pela igreja. Tem gente que ele governa que está sendo visitado, que está ganhando comida em casa, que está ganhando vale-refeição, que está ganhando arroz, feijão. O que ele faz aqui? O que o Herodes faz? O Herodes agradece? Não. O Herodes dá uma plaquinha? Não. O Herodes vai no culto, pelo menos para dizer assim lá para o Tiago, para o Pedro, Pedro, quero agradecer. Manda um bilhetinho. O Herodes não faz nada, não vou nem mexer, porque os crentes pelo menos estão alimentando. O que o Herodes faz? Verso 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Primeira postura do Herodes ao roubar a glória de Deus. Ingratidão. Ingratidão rouba a glória de Deus. O Herodes não rouba só a glória de Deus quando ele recebe adoração, mas é quando ele é ingrato. Quando a gente é ingrato, a gente está tirando a glória de Deus. Quando a gente não reconhece quem faz o bem para nós, a gente tira a glória de Deus. Quando o filho não reconhece que o pai está fazendo o melhor possível dentro das condições que tem, está roubando não é a glória do pai, está roubando a glória de Deus. Quando a gente não reconhece o irmão que faz algo por nós e que está com a gente, que come sal conosco, a gente não está tirando a glória dele, a gente está tirando a glória de Deus. Quando a gente não reconhece a igreja que faz algo por nós, que faz algo ao nosso lado, o que a gente está fazendo? A gente não está tirando glória da igreja, porque igreja alguma tem glória. A gente está tirando a glória daquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. A minha oração é que o Espírito Santo revele onde é que está a minha ingratidão. Porque se eu sou ingrato com você, se eu sou ingrato com você, se eu sou ingrato com minha esposa, se eu sou ingrato com os meus pais, eu estou roubando a glória de Deus. A gente precisa ser mais grato. A gente precisa agradecer mais. Mas o Herodes não para na ingratidão. Olha o que acontece no verso 19. Porque essa ingratidão do Herodes
tem toda uma questão de ordem política, ele está sendo ingrato, no verso 2 ele faz, que ele prende, manda matar Tiago, os judeus gostam, no verso 3, aí ele manda prender o Pedro para matar depois, na Páscoa, né? Está prontinho para fazer isso. E por que ele está fazendo? Porque os judeus gostaram, aplaudiram, aí ele faz uma média, faz uma politicagem. O Herodes fazia politicagem, porque ingratidão chama politicagem, chama esquema, chama acordão, faz um acordão para se manter no poder. Isso é coisa de gente ingrata. E é o que o Herodes está fazendo no verso 3. E que vai acontecer agora no verso 19. No verso 19 tem mais uma postura de remoção da glória de Deus. Olha o que acontece no 19. Herodes, tendo procurou Pedro na prisão e não achado, submeteu as sentinelas a inquérito e ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O Herodes procurou Pedro, não encontrou, o que fez? Faz inquérito. Aí você acha que o inquérito do Herodes é assim. Fala aí o que aconteceu. Não, tem borrachada na sola do pé, tem prisão, não tem choque porque não tinha eletricidade, senão ele dava choque. Tem surra, tapa na cara, começa a tortura e justiça a eles. Em algumas das versões de vocês, pode estar parecendo que ele mandou matar. O que o Herodes está fazendo que está tirando a glória de Deus? O Herodes está oprimindo. Opressão tira a glória de Deus. E o que é opressão? Se não é fazer a sua vontade em cima do outro na marra. Aí você acha que só rei faz isso. A gente pensa que só rei faz isso. A gente pensa que só imperador faz, só governo faz isso. Mas não, às vezes é o filho de 5 anos de idade que se joga no supermercado e diz, eu quero chocolate, não vou dar. Mas eu quero. E aí ele domina. Você está debaixo de opressão, querido. Nessa noite eu vou orar para Jesus libertar você e seu filho dessa opressão. Isso é opressão, querido. É chefe que oprime funcionário, passa branquinho no cartão, segura até mais tarde e ameaça mandar embora, que pressiona a funcionária, que só tem aquele emprego para sustentar os 4 filhos pequenos, porque o marido foi embora, que também era um opressor, que chegava alcoolizado e batia em casa, opressão. Que também era filho de um pai opressor, que colocava de castigo, que batia na mesa, batia na mãe na frente, batia nas filhas, fazia um monte de coisa feia. Isso é opressão. Viver assim, reproduzir assim e estar assim, é viver num ambiente que rouba a glória de Deus. E aí, mais uma vez, eu busco aquele que nos liberta. E eu lembro dele dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Herodes roubou a glória de Deus aqui. Se tivesse parado aqui, tinha uma chance. Olha o que acontece no verso 20. Verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém esses de comum acordo se apresentaram a ele. Depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país. Eles são estrangeiros, precisavam comprar na terra do Herodes para poder transportar nos portos deles. Eles tinham uns comércios, eles são fenícios, são os antepassados dos libaneses, então são os brimos, precisa comprar. E o Herodes fechou, colocou, parou com a venda, parou com o mercado, isso não vai acontecer mais. O meu texto diz assim, tem séria divergência, alguns dos textos de vocês, porque Herodes estava irritado, profundamente irritado, não gostava deles. O Herodes não gostava deles e maltratava eles, de tal forma que eles tiveram que procurar o secretário particular do Herodes e conversar. E aí, Herodes? E aí, Blasto? Consegue uma audiência com a gente meia, vai rolar um 10%. Se você conversa com ele lá, a gente precisa fazer esse negócio, marca um jantar, marca uma reunião, sabe? Começou tráfico de influência ali dentro do reino para ver se conseguia reverter a situação, começou a propinagem ali e tal, para ver se o Herodes acaba aceita essa questão, e aí finalmente a gente chega no verso 21, que é o que a gente conhece, que é o que acontece todo dia, principalmente dentro do meio religioso. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se a palavra. E aí eu queria que você prestasse bem atenção nessa cena, que você imaginasse essa cena, que cena perversa. O Herodes vai fazer um discurso. Eu não sei se você já falou num discurso, se você falou em público. Não sei se você já falou. Você já deve ter falado em público no seu aniversário. Por exemplo, quando você vai falar no seu aniversário, é fácil de falar, porque todo mundo que está ali no seu aniversário gosta de você, né? Ou pelo menos deveria gostar, né?
Tem gente que vai por causa de você, outros vão por causa do bolo. Né? Você vai fazer o discurso. Ali todo mundo está com um sorriso. É fácil de falar, não é? Às vezes você vai falar para um público que você não conhece, é um público neutro. Tem um pouquinho mais de dificuldade, mas ninguém é contra você. Agora, a pior coisa que tem é quando você vai falar para um público que ninguém gosta de você. Ou tem um monte de gente que não gosta de você, fica te olhando de cima a baixo. Então te olha assim. Eu já fui pregar em igreja que o povo queria me ouvir. E em outras que o povo não queria me ouvir. Espero que você nunca precise passar por isso. Mas às vezes o sujeito vai pregar e o sujeito está te olhando assim, de cima a baixo. Te olha de cima a baixo, te filma. E é um público que está ouvindo o Herodes, desconfia do Herodes, assim, um absurdo. E o Herodes não gosta deles. Agora você imagina você falar para um público que você não gosta. É o Herodes falando para um público. O que você imagina que vai acontecer? Ah, não vai conseguir. Não vai dar certo. Porque o povo está desconfiado com ele, está perdendo dinheiro com ele, está fechando o negócio. Não está dando certo. E o Herodes não gosta deles. Não vai dar certo essa pregação. Essa reunião não vai dar certo. Aí o que o Herodes faz? De maneira fria. Se mostra a psicopatia do sujeito. O Herodes não gosta do povo, coloca a melhor roupa, melhor gravata, porque impressiona, o terno mais caro, gravata mais bonita que aquela que eu ganhei, tá? Um terno bem caro. Se o Luiz estivesse aqui, ele ia dizer o nome, porque o Luiz aqui conhece terno caro. Eu não conheço nenhum, se estivesse pregando, ele vai dando a referência dos ternos e tal. O terno bem caro, com corte mais o sapato de couro de jacaré, desce do carrão, baita de um carrão, cercado de assessor e começa a falar. Já chega impressionando. Aí os comerciantes, o vendedor de trigo, olham para aquilo ali e já baba, né? Diz assim, pô, mas esse homem é poderoso, é melhor a gente parar com o questionamento. E aí ele começa a falar. Quando ele termina de falar, o povo que não gostava dele e que ele não gostava diz assim, uau, Deus está falando. Porque só pode Deus estar falando. E aqui a gente, Deus só pode ser Deus que está falando. Para você ter ideia do dom da palavra que o Herodes tem. Um sujeito perverso consegue falar e fazer que a multidão aplauda ele e diga, é Deus que está falando, irmão. Porque todo dia tem gente colocando roupa à cara e falando de maneira suntuosa, de maneira imponente e tirando suspiro das pessoas. A Leida estava orando aqui, que venha um avivamento que seja teu, não nosso. Todo dia tem alguém falando um avivamento que é deles e que não é de Deus. Todo dia tem alguém fazendo alguma coisa que rouba a glória de Deus. E aqui eu vejo o último elemento, a gente já vai para o final, que rouba a glória de Deus, que é a manipulação. O que o Herodes está fazendo é manipular, ele está manipulando o povo. O sujeito é hábil em manipular. Ele é hábil em discursar e convencer o povo. Ele é hábil em usar o dom da palavra e convencer as pessoas de tal forma que ele termina o discurso e todo mundo aplaude e diz, mas Deus falou hoje aqui. E aí o Herodes aceita o poder em cima da manipulação, e a manipulação é uma forma de roubar a glória de Deus. E aí você acha que só manipula quem tem o dom da palavra. Não. A filha adolescente, às vezes, que induz o pai a fazer uma coisa que não queria fazer. Porque manipulação é isso. Manipulação é levar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não queria. Ela não quer fazer. E você vai conduzindo a pessoa a fazer. A pessoa não quer fazer, ela não quer fazer. Mas aí você vai falando. Quando a pessoa vê, já está fazendo o que era para fazer, que não era. Que é o que Herodes faz, manipula. Que é o que o filho mimado faz, manipula. Que é o que a mãe autoritária faz, manipula. Que é o que o pai autoritário faz, manipula. Que é o que o pastor autoritário faz, manipula. Que é o que um monte de crente faz, manipular a gente. E aí, de novo, eu clamo para que o Filho nos liberte de todo tipo de manipulação. E aí eu olho para o texto e eu descubro que o Herodes está afetado por isso por muito tempo. Quando ele não dá a glória a Deus, e aí terminou, acabou a missão do Herodes de roubar a glória de Deus. O Lucas diz que um anjo toca nele. Um historiador da época, Flávio Josefo, que não é cristão e que sabia dessa história, disse que o Herodes sentiu profundas dores intestinais. Não está na Bíblia, mas é dos jornais da época. Ele sentiu profundas dores intestinais. Terminou o culto a ele, o culto ao fogo estranho, a fogueira de vaidade, terminou o culto, ele sentiu uma dor de barriga, aí o Blasto chamou ele, chefe, corre para cá, puseram ele dentro, levaram ele embora, 5 dias depois ele estava morto.
E saiu um monte de verme de dentro dele. Chama gusano. Lá no sul a gente chama gusano. Sabe aquelas vermezinhas, aquelas... Começou a sair de dentro, né? Não sabe por onde saiu, é melhor nem pensar por onde saiu. Começou a sair um monte de vermezinho. Você acha que aquele verme surgiu ali. O Herodes já está doente, ó, há muito tempo. O que o Herodes está fazendo é esconder os vermezinhos que ele já vinha vendo surgir na vida dele, debaixo daquela roupa suntuosa feita de prata. O Herodes já sabia que estava morrendo. O que ele está fazendo é esconder o verme que está comendo ele atrás de tanta maldade, de tanta incoerência. O que o Herodes está fazendo é escondendo o vermezinho que está comendo ele atrás do azedume dele, através do mal que ele faz às pessoas, da malcriação que ele faz, da ingratidão dele. O que às vezes acontece é que as pessoas são tão azedas, e elas têm tanto azedume, e elas só têm essa forma ruim de tratar os outros, ingrato, opressivo, explorador, manipulador. Porque dentro delas está caminhando um vermezinho que está se multiplicando. É o vermezinho que, além de roubar a vida delas, está roubando a glória de Deus. Mas nessa noite, Jesus vai nos libertar desse verme. E não vai deixar crescer dentro de nós, nem se multiplicar. Ele vai rastrear onde anda esse verme e vai remover de nós. E aí, o Lucas fala, quando ele morre, entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Porque a palavra do Senhor só pode crescer e se multiplicar onde não existe ingratidão. Só cresce a palavra e se multiplica a palavra quando as pessoas são gratas. E o Lucas está dizendo, acabou aqui a ingratidão. A palavra do Senhor cresce. A palavra do Senhor só pode crescer e se multiplicar onde não existe opressão, onde as pessoas são livres. Porque Paulo diz, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde tem gente livre, então a palavra do Senhor cresce e se multiplica. E a palavra do Senhor só cresce e se multiplica onde não há manipulação. Onde as pessoas são emancipadas, onde não tem lugar para verme. Minha oração nessa noite é que a gente olhe um pouquinho para dentro de nós. Não, melhor. Que o Espírito Santo olhe um pouquinho para dentro de nós. E vê se a gente não está trilhando o caminho da Herodes. Não, pastor, eu nunca faria isso. Eu dou glória a Deus na igreja. Eu glorifico Deus na igreja. Eu exalto o nome de Deus na igreja. Esse é um jeito de dar glória a Deus, mas tem outra forma, se a gente está sendo grato com quem está fazendo bem para nós. Se você está dando glória a Deus na sua casa. Se você usa de gratidão com quem faz o bem. Porque se você está sendo ingrato na sua casa, onde você trabalha ou na sua igreja, você está roubando um pouquinho da glória de Deus. Nessa noite você pode devolver a glória para Deus. Começando a exercer a gratidão. Começando a liberar as pessoas. Vai liberando as pessoas. Sabe, vai liberando, não deixa as pessoas... Opressão é manter as pessoas presas. Opressão é manter as pessoas na parede. Opressão é manter as pessoas devendo. Quando você mantém alguém devendo, você está oprimindo. E quando você está oprimindo, você está roubando a glória de Deus. E uma maneira de manter uma pessoa oprimida é manter ela com culpa. Recentemente, lá na Inglaterra, em Londres, um casal de ingleses foi preso porque mantinha 3 mulheres em cárcere privado. A polícia foi investigar, descobriu que as mulheres não estavam acorrentadas, não estavam presas no quarto, que podia abrir a porta e ir embora. Aí alguém perguntou, mas por que elas não iam embora? Porque elas estavam presas psicologicamente. O que é estar preso psicologicamente? É quando alguém faz uma outra pessoa se sentir devedora. Sabe, é quando você dá aquela olhada e a pessoa baixa a cabeça. Já fica com vergonha. Né? É quando você censura com os olhos. Você já viu caras e bocas? Você já viu gente que faz caras e bocas? Meu pai fazia quando eu era criança e funcionava. Né? Ele olhava para mim e eu já sentava no banco. Minha mãe olhava e eu já ia. Funcionou até os 10, 11 anos. Depois não funcionou mais. Sua mãe era assim. Bastava olhar. Com criança, ótimo. Mas com adulto, tem nome. Chama opressão. Opressão. Opressão é quando você controla as pessoas. Você controla. Você olha e as pessoas obedecem. Você diz as pessoas...
a pessoa já põe a mão no bolso. Opressão. Quando a gente oprime, quando a gente faz a pessoa dever para nós. Você está bem? Não estou muito bem. Não, porque, com algo que você me fez, mas depois a gente conversa. O nome disso, irmão, é opressão. Tem marido que faz isso dentro de casa. Marido que faz, você está bem? Não estou muito bem, não, mas a gente vai ter que bater um... Vamos conversar? Não, hoje não estou muito bem. Aí você deixa a mulher tremendo. Opressão. Tem mulher que faz isso com o marido. Já chega, você está aqui seu almoço, ó. Pá, larga na mesa. Já chega assim, né? Quer mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Não, você está bem? Eu estou mais ou menos. Por quê? Você sabe muito bem por que eu estou assim. Aí o sujeito fica... Opressão. Eu ia perguntar se acontece lá na sua casa. Na minha não acontece, não, tá? Na minha eu me sirvo. Opressão, irmão. Opressão, opressão. Isso é opressão. Isso é roubar a glória de Deus. Isso é uma herodiana. Isso é um Herodes. Isso é pertencer à seita dos herodianos. Tinha um partido político chamado Herodianos. Você tinha saduceu, fariseu, herodiano, zelote, você tinha todo mundo. O zelote é aqueles que era a esquerda da época, não vou nem citar porque está gravando, tem um partido. Tinha o saduceu que não acreditava em nada, não acreditava em anjo, não acreditava em céu, não acreditava em coisa nenhuma, não acreditava em milagre. Tem muito crente que não acredita em nada, não acredita em milagre, tem dúvida de tudo. Fariseu que acredita em coisa demais, tem outros que acreditam demais. Que crente é assim, ou não acredita em nada, não acredita em tudo. Né? E aí você tinha o Herodiano, que o Herodiano era do partido Herodes. É o sujeito que só queria uma boquinha no serviço público. Queria se encaixar na vaca sagrada e arrumar uma beirada. Então você tinha partidos herodianos. O que é o Herodiano? O que é o Herodes? É quem oprime. Quando o pastor oprime, quando o pastor impõe medo, quando o apóstolo impõe medo, quando o pastor diz assim para vocês, você sair daqui vai dar tudo errado na sua vida, hein? Se eu fosse você, não saía não, hein? Seu ministério vai travar... quando você chegar em casa, a geladeira queimou, o motor do carro, você já viu que tem um barulho esquisito no motor do carro? Já viu que tá queimando óleo no carro? Então, você está em desobediência. Você está em desobediência. Isso é o quê? Isso não é doutrina de Cristo, isso é doutrina de Herodes. É o que Jesus falava, olha, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, dos escribas e dos herodianos. Tomar cuidado com o fermento deles. Isso é opressão. Quando você mantém as pessoas debaixo de culpa. Tem muita igreja que faz isso. Religião faz isso, muita igreja. E sua vida está assim, não sei não, foi algum pecado que foi abrir uma brecha. Você está com alguma brecha, você precisa resolver sua brecha. Aí você fica procurando a brecha, fica que nem um doido, procurando a brecha, se sentindo culpado, se sentindo devedor. Isso é o quê? Isso é opressão do Herodes. Isso não tem outro nome. Chama roubar glória de Deus. Isso chama roubar a glória de Deus. Mas nessa noite Jesus vai nos livrar de toda opressão, de todo medo de mal olhado, medo de caras e bocas, medo de brecha. A gente vai ser assim, mais de 100 discípulos. Sem o quê? Sem medo, sem receio. E agora sim, né? Sem nenhum constrangimento. Nós vamos ser assim, gente sem medo, irmão. Gente sem medo. Me procuraram esses tempos aí. E aí, como é que é a sua igreja? Minha igreja é batista e tal. Aí eu era um irmão que era batista. Mas lá na sua igreja tem assembleia? Tem. Igreja batista tem que ter assembleia, né, irmão? Senão não é batista, né? Mas e como é que é a assembleia lá? A assembleia a gente decide tudo no braço. Aprovado, apoiado, aprovado. Aí ele tremeu, mas e tem barraco? Não, para com isso, não tem barraco. A minha igreja é igreja de batista crente. Igreja de batista crente tem. Assembleia e não tem barraco. Não sei não, pastor. Não, pode vir tranquilo. Pode vir sossegar, pode ser membro da minha igreja, não tem problema. Não tem barraco. É gente que está com medo de opressão, medo de manipulação, gente manipulada, religião manipulando. Muita manipulação, se manipula num monte de lugar. Se vai para monte manipular as pessoas, se fica em vigília manipulando as pessoas. Muita manipulação. É um verme da manipulação. Mas Jesus está rastreando nessa noite para arrancar de dentro de nós, da nossa vida, da nossa história. Não vai ficar nenhum gusaninho, nada. Porque Ele vai limpar. E você fica de pé nessa noite para a gente orar.
Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Nós temos uma escolha. Hoje o Espírito Santo propõe para nós uma escolha. Que a gente dê e deixe a glória para Deus. Em Deus. Com Deus, somente com Ele. Que essa glória a gente devolva e a gente reconheça nele, a gente veja que é todinha dele. Não sobra nem 1% para nós, nem uma migalha. A gente não quer nem uma grama da glória que é de Deus. Nada. Vai ficar todinha para ele, porque é dele. Somente ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque hoje a gente aprendeu a honrar Deus, irmão. Hoje você aprendeu. Você teve um curso hoje de 1 hora, 40 e poucos minutos, 1 hora, de como você honra Deus. De tal forma que eu não sei onde você vai estar nos próximos dias, eu não sei onde você vai congregar. Eu não sou dono de ninguém, pode ser que um dia você esteja numa outra cidade, numa outra igreja. E quando você ouvir essa expressão, da glória a Deus, você vai lembrar desse culto. E você vai se perguntar se você tem dado a devida gratidão para alguém. Se você tem mantido gente livre na sua volta. Se você tem sido uma pessoa que é completamente livre e não vive debaixo de opressão. Porque aceitar viver debaixo de opressão não é outra coisa senão ser cúmplice de alguém que está roubando a glória de Deus. Porque quando a gente aceita a opressão, quando a gente aceita a manipulação, quando a gente diz, não, é assim mesmo. Não, pastor, não adianta, é desse jeito mesmo, não tem jeito, não muda. Quando a gente aceita essa situação, a gente está sendo cúmplice de alguém que bateu a carteira e que roubou a glória de Deus. Que chegou no céu e roubou, tirou a glória que estava lá. Chegou no trono, olhou aquela glória e disse, eu vou levar um pouquinho dessa glória para mim. Deus não vai nem sentir falta. Vou colocar um pouquinho, põe nos bolsos e desce e começa a espalhar, se andar, se desfilar na terra com a glória que é somente de Deus, de mais ninguém. A glória é dele, irmão, a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele, a glória é somente dele. Glória de tudo que acontece é dele, a gente é só servo. Nós somos unicamente servos. E como é que você sabe disso? Como é que eu sei, pastor? Se há gratidão no seu coração. Se você termina esse ano e você olha para trás e diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você consegue olhar para trás e dizer assim, Deus foi bom comigo. Se você consegue dizer, Deus foi bom comigo. Se você consegue olhar para a sua vida e dizer, 2013, Deus foi bom comigo. Você devolveu a glória para Ele. Você devolveu a glória para Ele. Se você tem gente na sua volta que é livre, que tem direito de dizer não para você, e que não se sente oprimida, que não gagueja para dizer para você que não concorda. E se você é alguém assim, que pode dizer sim ou não? Porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Você pode dizer sim, sim, não, não. E o pastor tem que ouvir sim, sim, não, não, e pronto, acabou. Se você disser não pro pastor, o pastor tem que aceitar. Se você pode dizer sim, sim, não, não, e se as pessoas podem dizer para você sim, sim, não, não, então é porque a glória é absolutamente, completamente, sistematicamente, metodicamente toda daquele que é digno de toda honra e de toda glória. E você pode aplaudir ele porque ele merece. E a gente ora assim, querido Deus Pai de Jesus Cristo nosso Senhor, eu estou aqui para te agradecer, porque nada de bom que aconteceu por causa minha, aconteceu por causa tua. Senhor, tu me alimentasse em cada dia desse ano, e tu me alimentasse através dos meus irmãos. Eu sou agradecido a cada um deles que estão aqui. Obrigado, Senhor, pela vida deles, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu lar, obrigado pelos meus amigos, obrigado pelas pessoas que estão comigo. Obrigado, Senhor, até pelos nãos que eu ouvi. A glória é tua, somente tua. A glória é tua, Senhor, a glória é tua porque eu me libertei. Eu tirei de mim, Senhor, o desejo
de oprimir as pessoas. Eu não quero que ninguém se sinta devedor a mim e a ninguém. Todo mundo está livre na minha volta. Ninguém está oprimido. Ninguém está oprimido. E ninguém me oprime, Jesus. Ninguém me culpa. Porque nenhuma condenação há para os que estão em ti, Jesus. Todos nós estamos livres. Porque a gente anda no teu Espírito. E onde está o teu Espírito, então aí há liberdade. Senhor, a glória é tua porque a ninguém eu manipulo. A glória é tua porque ninguém eu pressiono. A glória é tua porque a mim ninguém manipula. E porque a mim ninguém manipula, e a ninguém eu manipulo, e nem os meus irmãos são manipulados. E a ninguém eles manipulam. Então por isso, a glória, a honra, o poder é teu, somente teu, e de mais ninguém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplaude o Senhor Jesus mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Nós vamos fazer só mais uma oração antes da gente ir embora. Vai, Eduardo, vem aqui. Nós vamos dar glória a Deus pela vida deles.